Anitta tem, inegavelmente, um quê de romântica e otimista, idealista e sonhadora. Há quem lhe chame irrealista ou solte um ou outro impropério quando a Anitta insiste que consegue conciliar e encaixar os 3.424 planos no seu plano de vida e no seu dia-a-dia. Mas a verdade é que quando doseado e gerido sem frustrações, este seu lado ingênuo dá-lhe alento. É com este espírito que resolvemos hoje abordar o tema de conciliar trabalho e maternidade. Os desafios são do conhecimento comum, tantos que nos fazem temer pelo futuro da humanidade. Mas se dermos corda ao lado otimista, encontramos na parentalidade uma série de táticas militares e armas que são valiosíssimas no mundo do trabalho. Coletes à prova de bala vestidos, armadas até aos dentes, biberão, chupeta, fraldas e muda de roupa, sem esquecer o computador e as crianças. Let the games begin. Olá, Ellie. Olá, Billy. Então, já tens o biberão na mão, os biberões, as chupetas. Tudo, não é? Em doses industriais. E as 524 mil fraldas. 524 mil fraldas, crianças em autocontagem, computador que dá para arranjar. Dá para conciliar agora, não? A que é que vem agora esta temática das vantagens da maternidade no mundo do trabalho? Conta-me tudo e não me escondas nada. Eu diria que, acima de tudo, um processo de autoconvencimento muito importante, não é? Tendo em conta que estou a subir à tona depois de um ano de licença de maternidade, um ano, tenho agora de passar pelo processo todo de qual é que é o lado realmente positivo, o que é que eu ganhei, além de uns quilos, umas crianças deliciosas, uma outra ruga e um cabelo branco. Se foi só um cabelo branco, pá, estamos em negação, há um que se nota mais e, portanto, essa é a única, eu resisto ali a cortá-lo para não dar parte fraca, há que assumir. E, portanto, como há que assumir as consequências físicas, há também que assumir as consequências psicológicas, e de certeza que há aqui muitos ganhos, tem de haver, só assim é que faz sentido. Eu acho que também aqui podemos contar que no outro dia nos deparámos com esta pérola, aliás, deparaste tu e enviaste-me, esta pérola da Harvard Business Review, um episódio do podcast deles em que se fala das vantagens da maternidade no mundo do trabalho. Isto quer dizer, normalmente só falamos da discriminação, não sei o quê, mas aqui estamos a abordar... todas. Exato, só dos pontos negativos. Mas aqui estamos a abordar os pontos positivos e de que forma é que a maternidade e as estratégias que empregamos na maternidade depois são úteis no dia-a-dia, no cotidiano do mundo do trabalho. Isto é uma maravilha. Vamos pôr o link para este episódio da Harvard Business Review nas show notes deste episódio da Anitta. O que é que te impressionou mais nesta conversa? O primeiro tema, não é? Quer dizer, o título saltou à vista. É um dos podcasts que eu tento ouvir, que é o Women at Work, e que normalmente tem um tom bastante positivo, muito pragmático, e o facto de eu estar neste momento, tu também regressaste há uns meses ao ativo após uma licença de maternidade, acho que o tema também nos toca especialmente. Achei interessante tentarem dar-lhe um lado positivo, não, mostrar que há algumas competências, que há algumas ferramentas que vamos desenvolvendo e que depois são podem ser postas em prática no mundo do trabalho. Mas achei também interessante porque toca aqui em vários pontos que nos ajudam no regresso, não é? Ajudam-nos especialmente no regresso ao trabalho ou quando estamos a começar algum desafio novo, que nos alerta para questões que se calhar não é? Nós vamos com algum receio e se calhar mais numa tentativa de vamos ver como é que acontece, e eu acho que também me fez pensar como é que isto pode ser mais estruturado, não é? Entra aqui o meu lado mais racional e mais analítico e ver como é que nós conseguimos
preparar de uma forma efetiva o regresso ao trabalho ou inícios de projetos com equipas novas, com pessoas novas. E eu gostei do facto de alguns testemunhos que eles recolheram e de ver começar tudo também por uma questão de uma escolha pessoal, que é tu defines o que é importante para ti, e essa conversa acaba por ser, essa conversa contigo própria acaba por ser o ponto de partida, que é, ok, o que é importante para mim? Não é? O que é que eu gostava de fazer? Como é que eu gostava de conciliar os meus dois mundos? E a partir do momento em que isso está assumido, em que eu assumo que o trabalho é importante, sentir-me realizada no trabalho é importante, já partes com mais certeza, não é? Já partes com um caminho mais claro, mais estabelecido. E depois ver como é que tipo de papel é que tu queres ter, não é? Sabendo que eu acho que isto para mim foi mais difícil de processar, talvez, que é, e vem no seguimento também de algumas conversas que nós já fomos tendo aqui. Lembro-me da conversa com a Sónia, em que falávamos de é possível ou não ter tudo. Eu estou cada vez mais convencida que sim, é possível conciliar, mas não necessariamente tudo ao mesmo tempo, e acho que essa foi a maior clarividência. Eu acho que neste processo todo, à medida que as minhas crianças também foram nascendo, que experimentando alguns caminhos profissionais alternativos e chegar a este ponto de que há sempre um trade-off, inevitavelmente, mas se estiver claro que terás de pôr um bocadinho mais de energia num lado ou um bocadinho menos de energia no outro, dar um bocadinho mais de atenção de um lado, um bocadinho menos de energia, um bocadinho menos de atenção no outro, dá para ir balançando sem querer, ou antes, sem tentar fazer tudo ao mesmo tempo, estar em todas, tentar ter agendas absolutamente inconcretizáveis. E eu acho que essa honestidade connosco próprias é o primeiro passo para depois tudo fluir de uma forma mais fácil, menos conflituosa. Eu aqui há tempos fiz uma mudança radical na minha maneira de pensar. Eu, quando voltei ao trabalho depois da primeira criança, entendi o que é que as pessoas me diziam, o que é que outras mães me diziam de se eu tiver que contratar alguém, vou contratar uma mãe. Porque eu sei que a mãe sabe que tem que sair às X da tarde e que vai fazer tudo para ter o trabalho pronto para poder sair de facto a essas horas sem estar preocupada porque ficou qualquer coisa por fazer. Claro que fica sempre alguma coisa por fazer, não é? Mas ninguém se organiza tão bem quanto uma mãe que tem que ir buscar as crianças. Era o que me diziam. E eu entendia em abstrato, mas ainda não tinha entendido na prática, na pele. Eu percebi finalmente isso e identifiquei-me totalmente, porque eu sabia que tinha que sair às X horas e, portanto, até às X horas tinha que me organizar e fazer as coisas todas que precisava de fazer. E deixei, não é deixei completamente, mas consegui gerir muito mais aqueles momentos de distração da pessoa, sei lá, de repente vou só ver no Instagram e passou meia hora. Isso deixei de ter porque a urgência de ter coisas a terminar as coisas dentro do pouco tempo que eu tenho para trabalhar, falava mais alto. Agora, na segunda criança, sinto ainda mais isso, não é? Portanto, apesar de o coração aumentar e o amor se multiplicar, o tempo e a disponibilidade, não. O que significa que a pessoa tem que se organizar, ou pelo menos eu tenho que me organizar muito mais, preparar as coisas com antecedência. Eu acho que para mim isto tem sido das aprendizagens mais importantes da maternidade. E eu tinha qualquer coisa super interessante para dizer, ou achava eu, e esqueci-me completamente. Também é uma coisa muito interessante da maternidade, que é o neurónio, de vez em quando cansa-se. Não, ele vive cansado, de vez em quando ele tem um momento de, não sei, é atingido por mais cafeína ou não, e recupera, mas eu acho que ele vive cansado. Deve ser isso, porque agora o neurónio disse-me, olha, espera lá, a gente já conversa, portanto daqui a 3 minutos, ou 4 ou 10, de repente,
Pera, já me lembrei. Mas agora não me estou a lembrar. Mas há aqui uma coisa interessante que eu acho que passados alguns meses após retomar o trabalho, torna-se mais evidente, que é a capacidade de foco e concentração. Que neste momento, o exemplo que estamos a dar ao tentar manter esta conversa e não nos esquecermos dos pontos que pensamos há 2 segundos atrás, não abona muito a nosso favor. Mas a verdade é que acho que há um equilíbrio muito interessante. Nós desenvolvemos claramente capacidades de multitasking, sem dúvida, e acho que nos ajudam na maior parte no dia-a-dia, porque queiramos ou não, é assim também que o ambiente de trabalho acaba por exigir isso de nós. Mas por outro lado, pelo menos o que eu fui sentindo é isso, e acho que vai em contra também ao que tu estavas a dizer, de uma maior eficiência, porque na verdade, tendo as prioridades claras e sabendo exatamente que o dia tem aquelas horas e há uma série de coisas que têm de acontecer, a capacidade de concentração também aumenta, ou pelo menos torna-se mais eficaz. E eu também senti isso, depois de passar aquele período cinzento de regresso ao trabalho, em que o cérebro ainda está meio confuso, mas é que essa clareza vai se tornando mais evidente e as nossas capacidades também melhoram com isso. Uma das coisas que eu acho que passou a ser uma capacidade muito útil, uma competência muito útil, tem a ver com uma maior objetividade, no sentido em que eu consigo ter uma visão mais externa dos problemas, mais eagle-eye. Ou seja, eu não perdi a atenção ao detalhe, há aqui alguns meses em que confesso que sim, mas essa capacidade vai voltando, mas ganhei pelo menos uma capacidade de discernir melhor, de ser mais objetiva ao analisar situações, ao analisar problemas. Há uma ligação emocional sempre, eu não consigo não ter uma ligação emocional com os meus projetos, mas ao mesmo tempo eu consigo ter uma maior frieza, distanciamento, que me permite analisar muito melhor e encontrar soluções de uma forma mais rápida até. E essa objetividade eu acho que está ligada ao facto de nós sermos obrigados a priorizar muito mais vezes, temos de ter as prioridades claras e temos de ser muito, muito pragmáticos e muito criteriosos na forma como utilizamos o nosso tempo, e isso tem claramente impacto em discernir o que é relevante, o que é que não é relevante, o que é só distração, e depois acaba por ter um impacto muito positivo, porque tudo se torna muito mais preto no branco quando se trata de problemas, de situações de trabalho que precisam de ser analisadas ou resolvidas. E eu notei isso claramente e espero que seja crescendo, não é? Eu estou a acreditar que isto depois é tudo exponencial. Estás a acreditar ou estás em wishful thinking? Não, estou a acreditar claramente. Não é? Mas sim, sinto isso. Eu acho que isso é um dos upsides mais interessantes, mais valiosos, a par da gestão de pessoas. Porque eu acho que nós ganhamos uma sensibilidade. Não vamos agora ser... Eu podia dizer, tu podes imaginar tudo como sendo as tuas crianças e tu vais analisando as tuas crianças e vais assumindo que no local de trabalho também tens uma série de crianças que tens de... Não entramos por aí. Entramos no facto de, eu sinto neste momento que tenho 4 crianças com personalidades completamente diferentes, com formas de aprendizagem diferentes, com reações diferentes aos mesmos estímulos, e portanto o facto de ter de aprender a gerir pessoas tão diferentes, sendo que o meu objetivo para cada uma delas é igual, obriga-me aqui a desenvolver uma série de técnicas e uma série de ferramentas para conseguir que aquilo que eu acho que são os propósitos, os objetivos, os princípios, os valores, de forma de educação que eu quero transmitir, tenho de adaptar a públicos muito diferentes, e eu acho que é também um teste e um desenvolvimento tremendo das nossas capacidades de gestão de pessoas, porque tu necessariamente adquires aqui uma série de capacidades, porque
te envolves de tal forma, não é? Quer dizer, não estás a falar dos teus filhos e, portanto, não vais fazer isto de uma forma leviana e, portanto, genuinamente tu tens de pensar e encontrar ferramentas e táticas e técnicas que te ajudem a chegar a eles. E depois a forma como tu podes aplicar isso às pessoas com quem trabalhas também, porque estás mais sensível, se calhar, ou mais desperta para o facto de as pessoas reagem de formas diferentes e precisam de estímulos diferentes e de motivação diferente e absorvem as coisas de forma diferente. Depois alias isso às ferramentas que já tinhas também, quer dizer, eu neste momento já comecei a analisar os meus filhos de acordo com o Myers-Briggs e, portanto, já sei o que é que eles sentem, o que é que precisam, como é que posso ajudá-los em determinado momento. Acabam por ser umas cobaias interessantes neste meu processo de aprendizagem, mas com consequências também muito positivas para o mundo do trabalho. Eu gosto que tu encaras a família como uma PME, que no fundo é isso. Alguém me mandou uma mensagem, as meninas fizeram um ano na semana passada e alguém me deu os parabéns exatamente, faz um ano que te tornaste uma PME. É isto. Olha, e eu milagrosamente lembrei-me do que é que eu queria dizer. Do que querias dizer? Sim, senhora. Yeah! E então, o que eu queria dizer temos de celebrar. É que eu já levo muitos anos a trabalhar por conta própria. Basicamente, eu sou não empregável porque não há candidatura que venha respondida ou por silêncio ou com adorámos o teu perfil, mas... Pois... Pronto, por isso essa também é uma estratégia que se foi construindo à medida que fomos caminhando, porque estavas a falar há bocado da história de aproveitas também a pausa da licença da maternidade para pensares o que é que queres, não sei o quê, Eu também aproveitei, mas depois não deu para cumprir nada daquelas ideias que eu tinha tido porque ou vieram respostas negativas ou foram surgindo outros projetos que me levaram por outros caminhos e, portanto, como dizia o Paulo, estou numa estratégia emergente, acho que era esse o termo. Ora bem, qual foi o grande mindset shift que se operou aqui há uns tempos? Que foi o seguinte, nesta história da nossa PME aqui em casa, na gestão da PME, tendo o marido empregado por conta de outrem, executivo, com horários, enfim, um pouco diferentes, horários pouco compatíveis com a vida familiar. A verdade é essa e acho que devia mudar, mas ainda não mudou e é esta a realidade que neste momento temos. E eu sentia-me sempre um bocado o elo mais fraco, na medida em que há qualquer coisa que altera o equilíbrio da PME e quem tem que demonstrar a flexibilidade absoluta e suprema sou eu, porque lá está, trabalho por conta própria. O que é que acontece? Como dizia a fisioterapeuta no curso de preparação para o parto, dizia, não, quem devia sair do trabalho para vir, porque tem essa assistência à família prevista na lei e é coberta, seria o pai, não é? Mas, de facto, aqui não conseguimos. A tal alteração que se operou aqui há uns tempos atrás foi passar de eu sou o elo mais fraco e tenho que demonstrar sempre ter toda a flexibilidade para eu tenho um trabalho espetacular, um modelo de trabalho espetacular em que eu tenho tanta flexibilidade que eu posso acompanhar as minhas filhas. E eu sei que isto pode parecer uma coisa absolutamente trivial, mas na minha cabeça isto tem feito toda a diferença. Eu agora, em vez de achar que sou o elo mais fraco, acho que sou a pessoa que tem o autêntico luxo porque eu consigo mudar a minha agenda de forma a conseguir acompanhar as miúdas. O Paulo não. Eu sei, sim. Se calhar está toda a gente a pensar, mas para mim isto foi um momento de fogo de artifício no ar. Não, mas voltamos ao ponto inicial, não é? Que é a conversa inicial é connosco próprias. Esclarecermos-nos e assegurar que é isso, tal qual é connosco confortáveis. Próprias. Estarmos confortáveis com a nossa situação, encontrarmos uma forma de dizer, é isto realiza-me. Pode parecer trivial, mas é um daqueles momentos que depois te dá o alento, que te ajuda, está esclarecido, sabes o que é que queres fazer, tu sabes que na forma como estruturas o teu trabalho
a flexibilidade é um dos pontos críticos e isso depois dá-te esse espaço para conseguires uma fusão quase perfeita dos dois mundos. Eu acho que sim, é isso, e tens que ter o equilíbrio da parte financeira, porque Sim. tens que ter, Sim. tem que ser, não é? Tem que entrar dinheiro. Portanto, não é Sim. só a parte do equilíbrio da satisfação e da realização, mas tem que haver aí uma parte financeira a entrar. Sim. Sim, eu quando falo de realização também, para mim está inerente, porque a parte de trabalho, por mais altruísta que eu queira ser ou que seja, trabalho pro bono é limitado. Há, obviamente, uma satisfação, uma realização de saber que o meu trabalho é remunerado e justamente remunerado. Mas quando estavas a falar, estava a pensar que estes pontos de partida, o primeiro de resolvermos as coisas connosco próprios, esclarecermos, termos as expectativas claras, os objetivos claros connosco próprios é importante, mas também esta gestão dual e a conversa com o parceiro e o estar alinhado e o saber que este é o meu papel e esse é o teu. Há overlaps, às vezes há a necessidade de compensação de um lado ou do outro, mas essa parte também é fundamental, porque eu creio que era um dos pontos que no podcast falavam e demoraram algum tempo também, abordaram durante algum tempo, que à medida que vais tendo mais filhos, a partir do momento em que não tens só um, já não existe tanto, ou seja, diminui muito, em teoria, há mais espaço para isso, para diminuir esta dependência ou esta ligação obrigatória entre a mãe como cuidador principal e com a sobrecarga toda de ser cuidador principal. E à medida que tu vais tendo mais filhos, essa relação tem tendência a equilibrar, porque torna-se impossível estar tudo numa pessoa só. E leva a algumas técnicas de sobrevivência, eu diria também. Por um lado, uma divisão mais igualitária dentro de casa, porque o parceiro tem de estar mais disponível, obrigatoriamente. E por outro lado também obriga a criar uma rede de apoio, que eu acho que nós cá ainda acabamos por estar muito associada à família, aos avós, tem um papel fundamental na forma como nós equilibramos o nosso ecossistema familiar, que noutros países obriga a soluções mais formais, se calhar. Mas a verdade é que obriga a essa criação de uma rede de apoio mais estruturada e que eu achei interessante, que obrigatoriamente nos deve levar a pôr de lado o sentimento de culpa de não sermos nós a fazer tudo. Sim, é isso. Eu acho que com mais filhos relativizas muito mais. Tens que relativizar muito mais porque o tempo não se multiplica e, portanto, tu tens ali que gerir a tua PME e há pouco tempo também para ficar agarrado aos aspectos, se calhar, menos positivos. Mudando um bocado aqui a temática, uma das coisas que me chamou mais a atenção foi a senhora, que eu já não lembro o que é que ela era, se era CEO, se o que era, que teve que levar a criança para a reunião porque o sistema de apoio às crianças, portanto o child care, eles diziam lá, é preciso sempre criar um backup plan porque o apoio às crianças, o child care, vai sempre quebrar-se, vai sempre correr mal. Há sempre um momento em que falha. Porque a criança fica doente, porque a escola precisou de fechar, porque qualquer razão. E eu achei isso maravilhoso. Portanto, tens o plano A e depois tens o backup todo. E naquele caso, acho que aquele era o quinto filho, não quero estar aqui a enganar, mas eu a induzir ninguém em erro, mas acho que era o quinto filho. Era uma CFO. Sim, pronto, sim. A CFO pega no bebê e vai com a criança para a reunião, porque pronto, olha, o que é que se há de fazer foi o que deu e eu não vou faltar à reunião e a criança foi também. E que aquilo correu lindamente. E eu lembro-me nos meus dias de início de trabalho, quando eu trabalhava em 2 ateliês só com mulheres, uma das sócias de um dos ateliês tinha tido bebê. E foram muitas as reuniões que nós tivemos em que o bebê estava deitado em cima da mesa e ela a dar de mamar e nós a discutir assuntos. Foram muitas as fraldas que todas nós mudámos àquela criança porque estávamos todas encantadas com aquela criança. E não veio em nada quebrar a produtividade,
se aconteceu alguma coisa foi mesmo o contrário, porque nós íamos lá, dávamos-lhe uns miminhos e depois, pá, tchau, temos que trabalhar porque temos que terminar as coisas e voltávamos a focalizar-nos, apesar do bebê não ser nosso. E eu achei essa abertura muito interessante. Acho que é importante também trazermos essa parte para o mundo do trabalho, porque é a realidade. A realidade não é só o trabalho, não é só o dinheiro, não é só as reuniões muito importantes com imensos PowerPoints e slides e essas coisas assim. Há também a parte, quase todas as pessoas que ali estão naquela reunião, homens e mulheres, se calhar não têm filhos, mas têm sobrinhos. E se calhar não têm filhos, mas vão ter. Portanto, existem famílias. Eles próprios são filhos. Se for, se calhar, um pai, um irmão, um tio precisar de ajuda, se calhar eles próprios têm que sair da reunião e ir a correr tratar de alguém. Portanto, não é só a questão da parentalidade que tem que ser desmistificada, é assumirmos que todos temos uma vida fora daquele contexto e que isso não é fonte de vergonha, não é uma pedra no nosso sapato, é a realidade. É o assumir, não é? E no contexto do exemplo que davam, era o facto de estás a falar de alguém que já está numa posição de topo, alguém que já vai com o 5º filho e que obviamente assumiu isso, não é? Assumiu isso e em toda a sua plenitude, ou seja, a partir do momento em que está num trabalho, essas duas dimensões, a dimensão do trabalho, mas a dimensão familiar, são realidade. E são realidades que são comunicadas, que são partilhadas e que, se calhar, por isso também já não surpreenderam as pessoas, ou não surpreenderam tanto as pessoas pelo facto de, num dia em que o teu sistema de apoio não funcionou, tu tiveste de levar a criança para o trabalho. Eu acho que é isso também que, com o tempo, com o passar do tempo, com a idade, com o facto de se tornar inevitável por teres crianças, ou assumir isso como uma parte fundamental da tua vida, do teu dia-a-dia, e saber que pode acontecer que tens algo importante no trabalho e que ninguém te vai perguntar se isso está a ter efeito na vida familiar, mas a verdade é que tem. E pode acontecer ao contrário, em que tens alguma coisa muito importante no lado familiar e que vai ter um impacto no trabalho. Eu acho que é o assumir que não somos estanque também e dar uma aura mais de naturalidade a toda esta questão, porque a verdade é que se criou uma separação muito forte. Historicamente também as mulheres não estavam tão presentes no local de trabalho, não eram questões que se colocavam, muito sinceramente, porque sendo as mulheres, ou maioritariamente as mulheres estando em casa, ou sendo as cuidadoras principais dos filhos, os homens estavam mais focados no seu trabalho e as questões não se colocavam a partir do momento em que a mulher tinha uma presença cada vez mais forte no mercado de trabalho. Estas questões têm de ser encaradas como naturais. Infelizmente, não creio que estejamos perto disso, senão não estaríamos a falar destes exemplos de forma tão marcante, não é? Em que alguém leva o bebê para o Parlamento Europeu ou para uma reunião de trabalho, uma reunião de administração. Não estaríamos a dar tanta importância se já fosse encarado naturalmente, mas tendo em conta os problemas que temos em termos de natalidade, em termos de envelhecimento da população, mais tarde ou mais cedo vamos ter de arranjar formas de conciliar os dois mundos, não é? Vamos ter de arranjar formas de os tornar questões mais naturais e tornar estes mundos um bocadinho mais simbióticos também. Outra coisa que eu achei super interessante foi que chegaram à conclusão que as mulheres que foram mães mais novas mostravam mais satisfação com a sua vida profissional. Sim, um dos temas de estudo de uma das convidadas lá do podcast era exatamente isso, era tentar perceber se havia uma idade ideal, digamos assim, para se ter filhos, de forma a conciliar melhor com carreira e com vida profissional. Depois, se calhar, não tão surpreendente, mas numa primeira impressão, sim, surpreendente, o facto de, se calhar, quem interrompe mais cedo tem maior satisfação. Eu acho que não era só a nível profissional, era também a nível geral, de ter conseguido conciliar os dois mundos. Eu acho que quando comecei a pensar a carreira e constituir família e tudo mais, tentar conciliar as coisas, não fazia parte do plano ter filhos muito cedo,
por essa questão de não vou apostar, não é? Vou aqui fazer um investimento, tentar chegar a algum momento da carreira que depois me permita, ok, fazer aqui um compasso de pausa e retomar mais tarde. Eu acho que depois também entram aqui uma série de outros fatores, porque fazendo uma pausa mais à frente também está mais em jogo, se calhar, e portanto, até que ponto é que as empresas depois também estão preparadas para te substituir temporariamente ou para te readmitir exatamente na mesma posição, porque estás a falar de posições de maior responsabilidade e provavelmente mexem mais com a estratégia, com a gestão estratégica da empresa. E por outro lado, depois também a energia que necessitas. Será que ainda estás assim cheio de força e cheio de energia para conseguir estar ao máximo nos dois lados, não é? E se calhar depois torna-se mais interessante que se pensas na carreira como uma maratona, como algo de longo prazo. Se calhar, se tiveres os filhos no início, se calhar depois já tens uma disponibilidade diferente ou o conflito se calhar não é tão decisivo, porque depois começas de trás e vais construindo a tua carreira provavelmente sem interrupções aí a um nível mais crítico. Mas foi interessante, sim, fez-me pensar, e não sei como é que quem nos ouve ou as novas gerações, o que é que pensam disso também. Se quando começam a tentar construir uma carreira, criar uma família, que tipo de pensamento, que tipo de argumentação é que usam também, que ideias é que têm de que melhor forma gerir estas questões. Eu estou muito curiosa por saber o que é que essa nova geração, ou as novas gerações, pessoas mais novas do que nós, como é que também veem isso? Porque eu vejo muito lá nas escolas das miúdas, enfim, não somos os pais mais velhos, mas também não somos os pais mais novos. Se tivesse que dizer, estávamos ali no segmento mais velho. Eu pergunto-me também como é que as pessoas neste momento estão a encarar essa questão. E se é uma preocupação mais feminina, se é uma preocupação não só feminina, mas também masculina. Não quero estar a limitar toda esta questão e todos estes dilemas à família mais convencional, em que existe um casal heterossexual, mas gostaria também de saber como é noutras configurações familiares. Essa é uma excelente questão que eu acho que devíamos colocar à comunidade. Por isso, partilhem connosco no Instagram. Neste momento é a plataforma que mais utilizamos. Provavelmente lançaremos aí uma poll para saber o que é que vocês pensam também e o que é que acham que as novas gerações também terão a dizer sobre esta questão. O que eu sei é que quando eu era mais nova queria trabalhar, arranjar uma carteira de clientes maior, mais robusta e depois pensar nas crianças quando tivesse a parte da carreira mais solidificada. E hoje olho para trás e como fui mãe mais tarde, eu noto que há vantagens, mas também noto que há desvantagens. Uma das desvantagens é estar já na década dos 40 e ter crianças pequenas e, portanto, ter tido esta interrupção há relativamente pouco tempo. Uma das grandes vantagens de ser uma mãe, se calhar mais madura, é que se calhar tenho mais segurança ao nível psicológico. É menos overwhelming. Sim, é menos overwhelming, é mais tranquilo. Se calhar a falta de energia que tenho já por ter esta idade e não ser uma mãe de 20 e poucos anos é compensada por mais maturidade. Atrevo-me a alvitrar. Eu comecei não muito cedo, mas ainda nos 30, no início dos 30, e portanto a minha prioridade quando comecei a trabalhar era trabalho, não passava pela cabeça crianças. Depois, com o casamento, a prioridade também foi o casal, no sentido de termos espaço para nós. A ideia na altura era ter crianças tão cedo, coloca aqui um stress à relação que se calhar não é saudável. E depois, naturalmente, eu acho que também não havia... Foi um percurso muito natural, ou seja, as coisas foram começando a fazer sentido. E a partir do momento em que tu vais passando certas fases da relação, faz sentido ir crescendo, faz sentido ir criando
ou alargando, e aí as crianças começaram a fazer sentido. Eu acho que, de alguma forma, também aos 30 também já tinha uma maturidade, a vida deu-nos alguns dissabores e eu acho que nós nos tornamos mais sábios na forma como aproximamos a vida, como encaramos a vida. E, portanto, aos 30 eu acho que já havia uma maturidade bem diferente do que quando comecei a trabalhar, aos 22, 23. E depois, naturalmente, há uma confiança que vai crescendo também. A olhar para trás, eu me sinto muito mais... há muito mais autoconhecimento, é muito mais fácil saber porque é que estou a reagir da forma que estou, o que é importante, o que é que não é importante, e não significa que tenha as certezas todas, mas a verdade é que quando existem inseguranças ou incertezas também as sei admitir e encaro-as de uma forma mais natural, e acho que isso ajuda quando tens outras pessoas dependentes de ti, olharem para ti como um exemplo e estás a moldá-las. Tudo bem que se calhar ali o estudo pode ter imensa validade, mas a verdade é que no meu caso, por exemplo, eu sinto-me perfeitamente feliz com as decisões e com a forma como as coisas progrediram e com os timings também em que ocorreram. Outro aspecto que eu achei mesmo super interessante, ao mesmo tempo que quase óbvio, foi o facto delas recomendarem baixar as expectativas e adaptar-se à nova realidade. Eu achei super interessante porque eu acho que nós somos particularmente exigentes connosco próprias e já falámos disso noutras ocasiões. E elas davam um exemplo muito concreto de uma mãe que tinha deixado de fazer exercício da forma como fazia antes, porque finalmente assim conseguiu relaxar e desfrutar da criança. E eu sinto isso também em várias circunstâncias na minha vida, que às vezes a pessoa quer preencher demasiado a agenda, seja com que tópicos for, e depois fica muito desapontada com a sensação de que nunca faz tudo aquilo que devia. E na verdade devíamos era pensar ao contrário, que era sermos mais generosas connosco próprias e com o nosso tempo e dar-nos também tempo para simplesmente sentar-nos nós a descansar ou sentar-nos no chão a brincar com as crianças. No fundo, baixar a nossa própria fasquia e assumir que a realidade é diferente. Pelo menos nos próximos anos, nos próximos 3, 5 anos, vai ser assim, vai ser diferente. E assumir que a fasquia não era onde nós a estávamos a colocar, mas é num novo sítio e permitir-nos também saborear mais. Sim, eu concordo. O baixar expectativas pode ter aqui uma conotação negativa ou derrotista, mas a verdade é que se pensarmos e encararmos a maternidade, a educação, isto é um trabalho full-time, não é? Sem dúvida, é um investimento não só do nosso tempo, mas é um investimento em pessoinhas com um impacto tremendo. Eu concordo contigo quando dizes saborear e valorizar todo este trabalho, porque só o facto de já estarmos a fazer isto é tremendo. Conciliarmos com o trabalho, ainda mais depois quando tentamos ter aquelas agendas fabulosas back-to-back em que começamos o dia às 4 da manhã porque vamos correr e meditar e tomar o pequeno almoço com juices, detox e fazemos 30 por uma linha e vamos às atividades todas e fazemos... aí realmente depois estamos a criar uma sobrecarga que não vai funcionar necessariamente connosco, não é? Provavelmente pode gerar alguma frustração. Eu acho que o libertar-nos dessa exigência ou dessa tendência a tentar ser super mulheres e fazer tudo e encaixar tudo e ainda adicionar mais coisas, eu acho que é essa liberdade, é esse sentimento de liberdade, basicamente, em que tu dás valor e agradeces, não é? Por teres conseguido o que estás a conseguir, por já estás a conciliar estes dois trabalhos e depois o resto que vier por acréscimo é a cereja no topo do bolo. Eu acho que isso é muito importante, é essa gestão de expectativas connosco próprias, porque é o que tu dizes, a maior parte da pressão somos nós que nos colocamos a nós próprios.
Eu acho que é essa gestão de expectativas que é importante fazer e que é importante valorizar. Então, resumindo um bocadinho aqui o que nós falámos, vejo baixar as expectativas e tornar a nossa vida um bocadinho mais simples. Vejo começarmos a entender os indivíduos no mundo do trabalho como tendo uma vida fora do trabalho, e todos, mesmo os que não são pais, são irmãos, são filhos, são sobrinhos e podem precisar dar assistência à família em algum momento. Portanto, o indivíduo não é só aquela pessoa que trabalha. E para além de dar assistência à família, também podem gostar, sei lá, de ir fazer trekkings, de jogar à bola, de nadar, de estar com os amigos ou de ler um livro, sem que isso tenha que estar relacionado com a vida de trabalho. Portanto, as pessoas que trabalham não são só trabalhadores, são outras coisas também. E acho que todos podemos trabalhar nesse sentido de mostrarmos um pouco mais da outra parte de nós próprios no trabalho. E a idade certa para ter filhos não existe. Resumindo. Portanto, quem não quer ouvir o podcast todo, o episódio todo, vem aqui, chega a esta altura, lê aos um últimos resumo, 10 segundos. Está despachado, siga para bingo. Mas eu fico curiosa também, gostava muito de ter o feedback das pessoas que nos ouvem e contem-nos as vossas experiências. Temos muita curiosidade em ouvir experiências diferentes das nossas, portanto, por favor, contem-nos, partilhem, escrevam para a querida Anita, contem no Instagram, deixem os vossos comentários, nós agradecemos. Muito. A Anita regressa ao trabalho a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em Anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita ou em facebook.com/anitanotrabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustrador e knitwear designer em airdesignstudio.com e instagram.com/air_billy, e Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e instagram.com/alice_in Wonderland. Até breve! Até breve!